7h30, vamos falar de esporte? Carlos Ferreira chegando por aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Bom dia especialmente aos torcedores do Águia de Marabá. Hoje com vitória, celebrando essa vitória. O que é isso? Copa Norte, 2 rodadas. O Águia sai para jogar em Roraima e no Amazonas e volta para casa com 2 vitórias. Exatamente. Já tinha goleado o Monte Roraima em Roraima por 4-2. Ontem enfrentou o Amazonas, lá em Manaus, venceu por 2-0. Felipe Pará fez o primeiro do Águia, aí está, e o Águia aumentou para 2-0 com o Alex, faturou esses 3 pontos, 100% de aproveitamento como visitante. É a melhor campanha na competição. Afinal de contas, digamos aqui, o Porto Velho também tem 100% de aproveitamento, mas jogou uma partida em casa e já enfrentou a carne assada do grupo, que é o Galvez do Acre. O Águia ainda não enfrentou esse time que é o saco de pancadas, o Galvez do Acre. Grande vitória do Águia de Marabá, fazendo bonito na Copa Norte e já visualizando a Série D do Campeonato Brasileiro. O time engrenando, dando muito certo. No Campeonato Estadual não foi tão bem assim, mas agora na Copa Norte brilha intensamente o Águia de Marabá. Maravilha, dia de festa realmente, e tomara que no próximo jogo a gente siga aí nessa boa onda de vitórias para o Águia. Vamos falar agora de Paysandu, que joga hoje. Que também joga pela Copa Norte, e o Paysandu tem uma situação que é completamente diferente de tudo que já vivenciou na temporada. Por quê? Porque teve que dividir o elenco e está com o seu time B, com a sua versão alternativa em Rondônia, para enfrentar o Guaporé, o atual campeão rondoniense. O Guaporé tornou-se campeão no final de semana, está em estado de graça e recebe o Paysandu na sua cidade, Rolim de Moura. É a cidade do Guaporé. Estão lá Marlon e Léo Rosas, jogadores paraenses muito conhecidos, rodados aqui, 2 veteranos lá do grupo do Guaporé, não são titulares, mas são do elenco, são campeões rondonienses. E o Paysandu, com o seu time alternativo, vivendo essa expectativa do confronto com o Guaporé e, ao mesmo tempo, da estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. A boa fase do Paysandu pode gerar interesse nos ativos do clube, a começar pelo técnico. E para o torcedor que tem medo de perdê-lo, Júnior Rocha diz o seguinte: a única coisa que eu posso dizer é que eu estou muito feliz aqui, né? E para eu sair daqui só se eles me mandarem embora. Antes de mais um jogo pela Copa Norte, o técnico do Paysandu concedeu uma entrevista coletiva para tirar dúvidas dos jornalistas e dos torcedores. Inclusive, ele ficou em Belém com parte do elenco para se dedicar à preparação para a estreia na Série C contra o Volta Redonda. Outros 18 atletas, a maioria da base, foram para Rondônia enfrentar o Guaporé pela competição regional. Um planejamento que define prioridades, mas também representa uma oportunidade para quem precisa de espaço. E também uma grande oportunidade da gente dar a oportunidade para quem não teve ainda e está merecendo, né? Não é nem questão de ver e avaliar, porque a gente tem visto no dia a dia, tem avaliado eles no dia a dia, e não é porque nós enviamos os mais jovens para lá que a gente está desvalorizando, não, pelo contrário, cara. Eu acho que isso valoriza mais o nosso grupo, a gente conseguir dar uma minutagem para quem está merecendo. Com a janela de transferências fechada, o Paysandu não vai poder contratar, pelo menos até metade do ano. Isso significa que o técnico Júnior Rocha terá à sua disposição o elenco com uma das médias de idade mais baixas de toda a Série C para iniciar o brasileiro. Mas para ele, isso não é o problema. Eu estou 101% satisfeito com o grupo que está aqui. Se não chegasse esses reforços, também estaria tranquilo. O que a gente apresentou até agora é o suficiente para a gente conseguir a nossa classificação, né? Inevitavelmente, o Paysandu de 2026 tem dificuldades e limitações. Muitos ainda se questionam se o jovem elenco está pronto para a Série C. O certo é que será mais um desafio para o subestimado time bicolor. Se faz no treino, a possibilidade de fazer no jogo ela é quase certa.
A única dúvida que a gente sempre vai ter é como essa rapaziada, principalmente os mais jovens, vão lidar com a pressão, né, e a cobrança da torcida, que aqui a cobrança é muito grande. O nosso grande desafio é sempre se manter, nunca baixar a guarda. O Paysandu hoje contra o Guaporé tem uma estreia na zaga e uma estreia no meio pro ataque. Na zaga, Bruno Bispo, um zagueiro que já jogou no Remo, inclusive, integrado ao elenco há cerca de 2 semanas, vai poder fazer a estreia. Caso também do Lucas Cardoso, que é um jogador que vem de um certo período aí, desde outubro que ele não joga, e desde janeiro de 2005 ele não faz um jogo completo. Então, o Paysandu deu um tempo para ele se condicionar e vai estrear nessa partida contra o Guaporé. Bruno Bispo e Lucas Cardoso são as caras novas do time do Paysandu. Por que o Paysandu precisou dividir o seu elenco, mandar um time B a Rondônia para jogar hoje, terça, se o próximo jogo vai ser somente domingo contra o Volta Redonda? É que esse grupo que está em Rondônia só chega a Belém na quinta-feira e na sexta já tem a viagem à Volta Redonda. E além do que, a Série C é a prioridade e o Júnior Rocha precisava ajustar o time principal. Então, ficou em Belém com o grupo principal focado na partida do próximo domingo contra o Volta Redonda. E o Paysandu não vai ter o seu artilheiro contra o Volta Redonda. Isso. Ítalo Carvalho está fora do jogo. Por quê? Por cláusula contratual no empréstimo do atleta pelo Volta Redonda para o Paysandu, né, ele é impedido por uma cláusula de jogar contra o Volta Redonda. Só poderia se o Paysandu comprasse o atleta. Como ele está emprestado, então o Ítalo Carvalho está barrado por cláusula contratual, não pode jogar contra o Volta Redonda. E aí eu já antecipo, Fábio, é o seguinte: cláusula impeditiva no contrato desfalca também o Remo no jogo da quinta-feira contra o Santos. O Remo não vai ter o Patrick, que é um jogador emprestado pelo Santos ao Remo, e tem cláusula que também impede o atleta de enfrentar o clube ao qual está vinculado nesse empréstimo ao clube do Remo. Quinta-feira, 19h, Santos e Remo, Campeonato Brasileiro. O Leão Azul, que tem uma vitória na Série A, mas foi a vitória, 4-1 sobre a equipe do Bahia em Belém, e agora o Leão Azul, que vai tão mal na Copa Norte, se volta inteiramente para a Série A do Campeonato Brasileiro, tratando de provar que a vitória sobre o Bahia é realmente uma reação. Em dia de folga do time do Remo, coube ao executivo de futebol do clube falar com a imprensa. Entre os assuntos principais, a disputa da Série A. Em 8 jogos, o Remo tem 4 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória, conquistada na rodada passada, goleada de 4-1 sobre o Bahia, no Mangueirão. A gente está trabalhando muito focado em melhorar as condições de dia a dia, de estrutura, de elenco, de staff, de tudo que vocês imaginam aí, de logística, para o clube alcançar a grande meta dele desse ano, que é a permanência na Série A, e depois tem os objetivos maiores aí pela frente também. Mercado da bola também esteve em pauta. O clube teve 6 saídas de atletas nessa temporada. Por outro lado, o Remo é o time da Série A que mais contratou para 2026 e com folga em relação ao segundo. Chegaram 24 jogadores para o Leão, enquanto a Chapecoense teve 18 novidades para esse ano. A janela de transferência fechou na sexta-feira passada e o Remo ficou com um grupo de 40 jogadores. Será que podemos chamar de um elenco inchado? Bom, pelo menos não faltam opções para o técnico Léo Condé. Para o desenvolvimento do trabalho se tem um número exato, mas se tu pensar em competição, tu tem que ter um pouco de flexibilidade, porque no momento que a janela fecha e tu tem um jogador que machuca, né? Por exemplo, o Thalisson teve uma lesão agora. Ontem o Marlon saiu do jogo preocupando. Os dois da mesma posição. E aí depois, né, a crítica vem porque a gente não pensou nisso, né? Elenco cheio, para a disputa de muitas competições.
E só neste mês de abril vem uma maratona de jogos para o Leão. Nós vamos ter no próximo mês aí 9 jogos no intervalo de 27 dias. Tem a Copa Norte, tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil que se inicia. É uma dura realidade do nosso calendário, né? Mas a gente está envolvido nele. E o primeiro dessa maratona será quinta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro. Aí, no domingo, o Remo vai enfrentar o Grêmio em Porto Alegre. São esses 2 jogos agora na saída do Remo. O Santos na quinta-feira, o Grêmio no domingo. E para esse jogo contra o Santos, há essa preocupação com a questão do meio de zaga, porque o Marlon lesionado, o Thalisson lesionado. Quem são as outras opções que o Remo tem? Tassano, que não passa confiança, e Kaique ao lado do Tchamba, são 2 canhotos. O Remo vai buscando uma alternativa, vai buscando uma solução, sei lá, né, para esse jogo contra o Santos, mas principalmente está tratando de recuperar o Marlon. O Thalisson se contundiu no jogo de Rondônia e o Marlon se contundiu no jogo contra o Monte Roraima. A Copa Norte deixa esse impacto duplo para o clube do Remo na mesma posição, né? O titular e o reserva eventual lesionados. Questão aí para o meio de zaga. Para o meio de campo, eu já disse aqui, Patrick está fora do jogo por cláusula contratual que o impede. E, além disso, o Vitor Bueno, lesionado, é outro desfalque, além do Patrick de Paula, que já não vem jogando por lesão. São questões, né, que sempre é discutido quando você usa um time que talvez é um principal dentro de um jogo que normalmente usaria o time reserva e pode acabar afetando, sendo um risco também para afetar aquele campeonato mais importante, digamos assim, que no caso é a Série A, né, para o clube do Remo. Bom, vamos ficar trazendo as atualizações ao longo da semana. Vamos falar agora dos amadores? Na tela, a Tuna Supermaster, aqui da capital, com alguns ex-profissionais, aí a Tuna Luso Brasileira. Quem vem agora? Sangue Azul, que é o time de uma torcida do Remo lá em Capanema. Avançando com Brasil Esporte Clube de Santarém Novo. Barcelona da Augusto Montenegro, capital. O time das 9, lá da Vigia. Amigos da Resenha, Souri. Boca Júnior do Caixa Pará, Ananindeua. Gato Preto FC, Águas Lindas, Ananindeua. Chegados FC, Marituba. O Juventus Miriense, na realidade é tamariense, mas é miriense, de Igarapé Miri. É isso. Fechamos aqui. Fechamos. Deixa eu só posicionar o pessoal do seguinte. Eu não estarei aqui amanhã e quinta-feira. Então, os gols que foram enviados para nós exibirmos aqui, vamos exibir na próxima semana. Combinado. Também pelo seguinte, Fábia. Hoje, último dia do mês, nós temos a eleição do gol mais bonito de março, da obra de arte. Claro, né? Exatamente. Então, a nossa sessão de gols é uma retrospectiva de março para elegermos aqui o ganhador da tela assinada pelo Apolo Neves, né? A obra de arte do Bom Dia Pará. Então, vamos ao desfile dos gols candidatos? Vamos lá. Os gols mais bonitos mostrados aqui no mês de março. Ian Lima, do Marreco de Curuçá, de peito ali, olha, a bola chegou e de peito ele já fez o desvio, tirou do goleiro, encobriu o goleiro, grande gol do Ian Lima. O garotinho, Davi Luca, do Paysandu, sub-7, na cobrança de falta. Em câmera lenta. A viagem da bola é espetacular, né? Olha só a comemoração O cinegrafista do Davi. caprichou. John, do Caixa Baixa de Curuçá. Não temos o lance completo, né? Já chegou aí na finalização, mas foi uma belíssima finalização acrobática do John, lá em Curuçá. Kleber, do Aveco, Vila dos Cabanos. Opa. Um chapéu ali, olha só.
chapelou o último defensor e fuzilou sem deixar a bola cair. Grande gol do Kleber. Sassá, do Jussateu Amarapani. Você vê uma corda ali passando, né, que ela faz a função do alambrado. Que pegada, hein? Que batida na bola, com muita técnica do Sassá. Renato Palácios, peladeiros do futebol aqui na capital. O gol é lindo nos dois momentos. Olha, o domínio ele já arruma, deita o corpo no ar e aplica aí uma bicicleta espetacular. Benedito, da Associação Gordo e Magro lá de Oeiras do Pará, sai fazendo fila e finaliza ali de uma forma bem irreverente, né? É. Snowball. Benedito. Será o Benedito? Quem é que leva? Darlan, do Fute dos Amigos. Pegada de primeira ali, olha só, em Anajás. Que golão para o time dos descamisados no Fute dos Amigos, lá em Anajás. João Paulo Tavernar, Crias, Belém, de longe, olha só, ele deu uma olhadinha e bateu por cima. O goleiro estava na jogada, mas não conseguiu. Aí o gol do João Paulo Tavernar. Viquinho, do Mozarzão de Peixe-Boi. Golão do Viquinho. Belo complemento ali na jogada. O Grampola dá um toque sutil, olha, a bola chega e aí ele brinca, né? Tira a onda do goleiro. Olha só o toque sutil do Grampola para o Florestal, lá em Santa Isabel do Pará, no Areião. Humberto, lá no torneio início do COPM, para o Dia na Máquina, de letra, mais uma vez, de letra. Valia a banheira e aí ele faturou com muita técnica, fez esse golaço. E agora? Agora tem que decidir. Tem que decidir. É o seguinte, nós vamos decidir, na realidade, no meu retorno, mas eu já adianto para vocês que faz parte aqui do nosso júri o Mário Fernando, que foi goleiro da Tuna, do Remo, do Paysandu, mais Paysandu e Tuna, né? Então, o Mário Fernando, que depois foi treinador de goleiros, agora é personal, né? Profissional de educação física, está aí o Mário Fernando na época da Tuna Luso Brasileira. E o Mário Fernando, com toda a atenção, analisou os gols, você vê aí, olha como ele está assistindo, analisou gol a gol para definir o voto dele, em quem o Mário Fernando vai votar. Fica a expectativa no ar. A gente vai ter daqui a pouco não só o voto do Mário, mas o meu, o da Fábia. Eu tenho alguns preferidos. Imagino. Então daqui a pouquinho a gente revela o vencedor. Até já, Ferreira. Não, pera, calma. Agora que eu olhei ali, desafio do Ferreira. Já ia te liberar, não. Vamos para o desafio. Vamos lá, desafio do dia. Isso aqui rolou lá em Colares. Olha só, Fábia. O Birral. Tá na cara do gol. É o Birral. Está aí ele para o momento de fazer o gol. Fez um gol que vai valer obra de arte, um lance que vai valer gongo. O goleiro fez uma defesaça ou rolou um pênalti aí? Eita. Ai, eu vou... Como a gente está nessa onda de obra de arte, eu vou no gol obra de arte, letra A. Opa, tem tudo para ser, né? Tem, tá na cara do gol. Tá na cara do gol, enfim, dominou a bola, é só fazer. Enfim, gente, obra de arte, gongo, defesa do goleiro, defesaça do goleiro, pênalti, o que rola, mande seus palpites, eu vou, mas eu volto. Então, daqui e aí a pouquinho. Trago a resposta. Até daqui a pouquinho. Então, Ferreira, agora sim, liberado. Até já. E veja a seguir, em Altamira... Carlos Ferreira chegando aqui novamente, já vamos com os amadores. Bom dia novamente, gente. Olha só, segundo tempo dos amadores, quarentões do Vasquinho de Viseu. Camisas bem diferentes aí do Vasquinho. Verdade. Quem vem agora? Boca Júnior de Oeiras do Pará. Aí o Boca. 5 Estrelas de Marituba. Fluminense da Vila Zarica, Nova Timboteua. Lobos de Águas Lindas, Ananindeua. Toca da Coruja, Jurunas, Belém. Ressaca Futebol Clube Marudá, município de Marapanim.
Taciateua Esporte Clube de Taciateua. Amigos em Cristo, bairro da Cremação, Belém. Triunfo Atlético Clube do Mosqueiro. Vamos agora trazer o resultado do desafio? Bora lá. Agora na tela. Primeiro, o desafio para você entender lá em Colares. Olha o Birroca. Tem a chance do gol. E agora? Eu fui na letra A, bora ver o que o pessoal disse. Regico dizendo que foi a letra C, defesa do goleiro. E o Elvis dizendo aqui que está comigo, letra A. Bora ver então o resultado? Vamos lá, lance completo, lá em Colares. Bola levantada para o camisa 9. Não, meu Deus do céu. Que isso? O pé torto ali, chutou a bola para o lugar errado. Então, o Jonas Barbosa foi quem mandou para nós esse vídeo, né? Daí rendeu o nosso desafio de hoje aqui. Bom, para compensar, vamos trazer a obra de arte do mês. Obras de arte, nós já mostramos os gols mais bonitos do mês de março. E o Mário Fernando, que foi goleiro do Remo, principalmente do Paysandu e da Tuna, onde ele jogou mais, é o nosso convidado para trazer o seu voto. Vamos então conferir. Depois de ter selecionado 3 gols do Sassá, do Renato e do Darlan, eu dei prioridade para a minha votação para o Sassá de Marapani, pelo grau de dificuldade, pela perfeição na batida e pela forma como ele teve o tempo de bola perfeito para a finalização. Sassá, meu voto é seu. O Mário votou no gol do Sassá, mas citou outros 2 gols. Então vamos mostrar aqui os 3 gols mencionados pelo Mário para a gente chegar a uma conclusão. O gol do Sassá foi o que ele votou. Lá de Marapanim, do Jussateua. Esse levou o voto do Mário Fernando. Vamos ver quem são os outros 2 candidatos aqui. O Renato Palácios, olha o domínio. Corpo deitado no ar e esse golaço nos Peladeiros, futebol aqui da capital. Grande gol. E temos o terceiro, que é do Darlan. Batida de primeira, corpo deitado no ar, o voleio. Desses 3 golaços aqui, Fábia, eu vou votar no gol do Palácios pelo domínio e por toda a técnica e o movimento acrobático para o gol dele. Então, nós temos um voto aqui do Palácios, um voto para o Sassá e o seu. Eu vou votar no Sassá, Ferreira, porque eu gostei muito desse cenário bem peladeiro mesmo ali, de interior, bem raiz, e principalmente um representante aí da região do Nordeste paraense, Marapani, tá aí então, Sassá. Tá, o mês de março, o gol mais bonito, fica, portanto, com ele. Leva a obra de arte, nós vamos ter aqui na próxima semana o nosso artista plástico... O Apolo Neves, para fazer a entrega ao Sassá. É isso, mas parabéns também ao Renato, ficamos aí nessa grande dúvida e obrigada pela sua participação, Ferreira, obrigada também, até a próxima. Obrigada pela sua companhia, até amanhã, tchau.